O primeiro trabalho legal inédito de 2018 começa agora e vai mostrar os impactos dos 3 meses da entrada em vigor da reforma trabalhista, os 10 meses da lei da terceirização, as ações do MPT no combate ao trabalho escravo e os desafios das 8 coordenadorias nacionais do MPT para este ano. Espero você! O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Em vigor desde novembro de 2017, a Lei 13.467, conhecida como Reforma Trabalhista, trouxe prejuízos ao trabalhador e precarização do trabalho. Veja como a nova legislação impactou a vida do trabalhador ao longo desses 3 meses. Durante praticamente todo o ano de 2017, empregados e trabalhadores estavam com olhos voltados para o Congresso Nacional e a tramitação do projeto de lei que transformaria o conjunto de leis trabalhistas no país. A Lei 13.467 de 2017 foi sancionada em 14 de julho pelo presidente Michel Temer. No dia 11 de novembro, 120 dias após sua publicação, ela entrou em vigor e, desde então, causa grandes impactos na vida do trabalhador brasileiro. As formas de contratação também que estão sendo criadas, como o contrato intermitente, são instrumentos que geram desigualdade social. Porque o trabalhador contratado em trabalho intermitente, por exemplo, ele não tem direito sequer ao recebimento de um salário mínimo mensal e terá ainda de complementar o recolhimento da Previdência, quando ele receber menos de um salário mínimo, retirando daquela pequena parcela de salário que ele recebeu no mês. O que vai resultar que grande parte, se não todos esses trabalhadores, resultarão sem cobertura da Previdência Social. Uma das promessas com esse tipo de contratação era de que a reforma aceleraria a economia e a consequente geração de empregos. Mas, segundo este especialista, o efeito pode ser justamente o contrário. Há uma fala com relação à reforma de que a reforma formalizaria muito desses empregos que estão no mercado informal. A nossa avaliação é que não é isso que vai acontecer. A tendência de um mercado que já é muito heterogêneo, um mercado que já tem um grau de informalidade muito grande, o que significa que é muito flexível, né, porque nós estamos falando de mercado informal, é o trabalhador sem carteira assinada, né, na qual os direitos deles são muito menores. Esses trabalhadores tendem a continuar do jeito que estão. E o que a gente tende a ver é que a reforma trabalhista tende a adentrar o setor mais estruturado da economia. Empregos que anteriormente tinham jantadas completas, benefícios, tendem a ser reduzidos. A reforma traz mudanças importantes, como o trabalho intermitente, que é quando o funcionário fica a jornada inteira disponível para a empresa e é chamado apenas quando o patrão julga necessário. Além de mudanças também na relação com o patrão. Segundo as novas leis, a negociação entre trabalhadores e patrões poderá valer mais do que está escrito na lei. A reforma trabalhista ela vai impactar na vida do trabalhador de diversas formas, mas em todos os casos vai implicar redução de direitos e redução de renda do trabalhador. Vai também colocá-lo mais exposto à vontade do empregador, porque a lei estabelece várias hipóteses de negociação individual e o trabalhador, numa relação em que ele depende economicamente do empregador para a sua sobrevivência e de sua família, ele tem muita dificuldade em negociar efetivamente. O meio ambiente do trabalho também mudou, a começar pela possibilidade do teletrabalho, que é aquele realizado na própria casa. Mas a relação do trabalhador com o local onde ele trabalha dia a dia será mais difícil. Segundo a Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente de Trabalho, a CODEMAT. Essa leitura que nós devemos fazer da nova CLT após a reforma é que existem, sim, inúmeras possibilidades de prejuízos à saúde e à segurança do trabalhador. A legislação ela abre espaço para essa ampla negociação no que se refere ao estabelecimento de metas, de jornada de trabalho, de não controle da jornada de trabalho, por exemplo, nesse teletrabalho, que vai permitir que existam excessos. O trabalhador também sentiu na pele, nos últimos 10 meses, as consequências das novas regras para a terceirização. Já pensou em hospitais sem médicos? Escolas sem professores?
pois essa realidade está cada vez mais próxima, depois da entrada em vigor da Lei 13.429 de 2017, a chamada Lei da Terceirização, que ampliou as possibilidades desse tipo de contratação. Rafael, você sabe o que mudou com a nova Lei da Terceirização? Não sei. Ainda não estudei sobre isso. Tem a mínima ideia ainda? Não tenho a mínima ideia. Não sei te responder isso não, eu nem observo essas coisas. Pois é. A nova lei da terceirização, aprovada há quase um ano, ainda gera muitas dúvidas. O projeto estava sendo discutido nos últimos 15 anos no Congresso Nacional. Segundo o entendimento atual da Justiça do Trabalho, apenas as chamadas atividades meio poderiam ser terceirizadas no país. Em uma empresa de sapatos, por exemplo, não pode terceirizar as atividades diretamente ligadas à produção dos calçados, mas pode contratar trabalhadores de outras empresas para desempenhar funções auxiliares, como limpeza e segurança. Agora, com a nova lei, todas as atividades estão liberadas para terceirização em diversos setores econômicos. E os impactos negativos estão aí. Segundo explica o advogado Francisco Felipe de Mello, o novo modelo tem provocado um sério problema: a precarização das condições de trabalho. A empresa agora não vai tirar a responsabilidade dos seus empregados de deveres e obrigações trabalhistas e passar para uma empresa que é prestadora de serviço. Isso é benéfico para a empresa tomadora de serviço, mas em contrapartida vai haver uma diminuição salarial e a responsabilidade que é subsidiária da empresa tomadora em relação à empresa prestadora. Segundo estudo feito pela Central Única dos Trabalhadores, a CUT, e o DIESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, a partir de dados de 2013 do Ministério do Trabalho, terceirizados trabalham em média 3 horas a mais por semana que os contratados diretos, ao mesmo tempo em que ganham salários, em média, 25% menores. Eu sou servidor público e eu percebo que a diferença de tratamento entre as categorias é diferente. Em geral, ele é duplamente explorado, né? Ele recebe menos do que o servidor público efetivo e ainda parte do salário dele fica com a empresa terceirizadora. Irregularidades envolvendo terceirizações estão na mira do Ministério Público do Trabalho. Em São Paulo, a Prefeitura de Guarulhos foi proibida pela Justiça de repassar para empresas a gestão de hospitais públicos da região. Isso aconteceu depois do governo local coagir empregados a pedirem exoneração para trabalharem como pessoas jurídicas, a chamada pejotização. Esta rede de hospitais foi condenada a pagar R$100 mil por dano moral coletivo. O motivo? A terceirização irregular. Depois de uma denúncia do Ministério Público do Trabalho, a Justiça decidiu proibir a terceirização dos serviços de radioimagem, anestesia e terapia intensiva. O hospital recorreu da medida e ficou autorizado a alugar o espaço para as clínicas particulares, mas mantendo a obrigatoriedade dos próprios serviços. Outra ação do MPT, também na área de saúde, pede o fim da terceirização em Ribeirão Preto, São Paulo. É que a maioria dos médicos e enfermeiros foram contratados por meio de um convênio. Salários abaixo que os praticados do mercado. Precarização do profissional. O que a gente estima que vai acontecer é a substituição de muitos empregos protegidos, empregos com contratos diretos, com remuneração melhor e jornadas menores, serão substituídos por trabalhadores terceirizados, contrato temporário, pessoas jurídicas, a pejotização, o trabalho autônomo, e com prejuízo. No caso da terceirização, são conhecidos os prejuízos. Os trabalhadores ganham menos, em torno de 20%, 30% ou 40% a menos do que os trabalhadores contratados diretamente. Além do que, eles não recebem os benefícios indiretos que são cada vez mais importantes nos contratos de trabalho. Logo após o intervalo, as ações do MPT no combate ao trabalho escravo. Mesmo 130 anos após a lei que aboliu a escravidão, o trabalho escravo ainda é uma dura realidade no país. O tema, considerado um dos maiores desafios da atualidade pelo MPT, apresenta dados impressionantes. Por mais de 300 anos, seres humanos foram tratados como mercadoria no Brasil.
Os primeiros foram trazidos do continente africano, em embarcações em condições subhumanas. E ao chegar por aqui, a situação não ficava nada melhor. Quilombos se multiplicaram pelo país inteiro, ou seja, uma forma de reação absolutamente justa, tal como nós entendemos hoje, a esse cerceamento da liberdade e ao trabalho compulsório. As condições de vida eram precaríssimas, há uma alimentação extremamente frágil por parte daquilo que é oferecido pelo patrão ou pelo amo, pelo senhor, aos seus trabalhadores. Mas em 13 de maio de 88, muita coisa mudou. Foi nesta data que a então Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que em apenas 2 parágrafos aboliu formalmente a escravidão. Mas será que essa medida realmente acabou com o trabalho escravo no Brasil? Tem sim. E é nítido, as pessoas que estão vindo, os refugiados, por exemplo, são uma prova viva de que a escravidão ainda existe. Aqui em Brasília mesmo já foi comprovado. É isso mesmo, infelizmente a resposta é não. Há 129 anos a Lei Áurea entrou em vigor, mas as circunstâncias no Brasil colaboraram para que o trabalho escravo continuasse. A lei que aboliu a escravidão no Brasil em nenhum momento se preocupou com o que iria acontecer com os agora ex-escravos. E, na verdade, foi esse o quadro que nós assistimos ao longo de quase todo o período republicano. Ou seja, o trabalho escravo foi oficialmente abolido, mas nada foi feito no sentido de incorporar essa multidão de africanos e descendentes de africanos à própria cidadania. Mas e hoje em dia, o que caracteriza o trabalho escravo contemporâneo? Está no Código Penal. A escravidão contemporânea ela está definida no artigo 149 do Código Penal, que estabelece 4 hipóteses de caracterização do trabalho escravo contemporâneo ou trabalho em condições análogas à escravidão. É o trabalho forçado, que é aquele para o qual o trabalhador não se ofereceu de espontânea vontade, ou aquele do qual o trabalhador não consegue se desvincular de espontânea vontade. O trabalho com restrição de locomoção em razão de dívidas contraídas com o empregador. Existem também as jornadas exaustivas, que são jornadas prolongadas, de sol a sol, e que depende aí para, de fato, haver uma exaustão do trabalhador, do ritmo, da frequência, da natureza daquela atividade, da supressão de intervalos intra-jornadas. Então, isso pode, inclusive, levar o trabalhador à morte. E também as condições degradantes de trabalho, também é uma hipótese de caracterização do trabalho escravo contemporâneo. As condições degradantes são aquelas condições absolutamente aviltantes à dignidade do trabalhador. São condições em que o trabalhador dorme com porcos, dorme com vacas, divide com esses animais a comida, a bebida, o trabalhador não tem acesso à água potável. A estimativa é de que hoje existam pelo menos 200 mil pessoas trabalhando em condições análogas a de escravo no Brasil. De 1995 a 2015, mais de 50 mil pessoas foram libertadas. Grande parte desses trabalhadores migram de suas casas em busca de oportunidades e acabam em condições degradantes e servindo a seus chefes para pagar dívidas e moradia. Segundo o Observatório do Trabalho Escravo, o Maranhão é o maior fornecedor de mão de obra escrava no país, pois 23% dos resgatados são naturais do estado, o que totaliza mais de 8 mil pessoas. Já o campeão de resgate é o estado do Pará, onde foram resgatados quase 10 mil trabalhadores no mesmo período. Para lutar contra essa prática, o Ministério Público do Trabalho possui a Coordenadoria Nacional de Erradicação e Combate ao Trabalho Escravo, a CONAET. O enfrentamento à escravidão contemporânea, ele se faz sob 2 vertentes, uma vertente repressiva e uma vertente preventiva. Nós não podemos falar de enfrentamento à escravidão contemporânea sem abranger esse aspecto preventivo. E quando eu falo em prevenção primária e prevenção secundária. Prevenção primária é quando o crime ainda não ocorreu. Então nós temos que garantir políticas públicas de acesso a direitos sociais, como educação, saúde, trabalho digno, naquelas comunidades de origem das vítimas em potencial, para evitar a ocorrência do ilícito. O trabalhador intermitente, ele pode chegar ao final do mês sem receber salário nenhum ou um salário inferior ao salário mínimo? Como não há qualquer obrigação ou limite ou restrição a que o trabalho intermitente tenha uma garantia mínima de jornada, mínima de trabalho, que garanta um mínimo de rendimento, não havendo
a convocação ou a chamada para trabalhar, ele vai simplesmente terminar o mês realmente sem nenhum trabalho e sem nenhuma renda. Meu nome é Lohana, gostaria de saber se o trabalhador intermitente tem uma jornada e uma remuneração mínima garantida. Esse é que é o problema, não tem nenhuma jornada mínima estabelecida na legislação. Fica totalmente à mercê da possibilidade de ser ou não chamado pelo empregador. Mesmo que a Constituição garanta o salário mínimo, com o trabalho intermitente, não havendo prestação de trabalho, até essa garantia constitucional resta prejudicada. Já já, as prioridades e estratégias de atuação nacional das 8 coordenadorias temáticas do MPT para este ano. O Ministério Público do Trabalho possui 8 coordenadorias nacionais temáticas que atuam de forma articulada no combate às irregularidades mais graves e recorrentes enfrentadas no dia a dia dos procuradores. A partir de hoje, em uma série de 4 reportagens, você vai conhecer os desafios de cada uma para este ano. As 2 primeiras são a Cor de Infância e a CONAET, que lutam respectivamente contra o trabalho infantil e trabalho escravo. O ano de 2017 foi marcado principalmente pela tramitação e aprovação da chamada reforma trabalhista. Mas o Ministério Público do Trabalho atuou também em outras frentes, sempre buscando assegurar os direitos sociais do trabalhador brasileiro. Para isso, o MPT possui 8 coordenadorias nacionais para fiscalizar e agir em ramos específicos do direito do trabalho. São elas: CONAET, Cor de Infância, CODEMAT, CONAP, Cor de Igualdade, CONALES, CONAFRET e CONATPA. E todas tiveram seus desafios e conquistas em 2017. A Coordenadoria Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, CONAET, teve um ano bastante agitado. Em 2017, completou 15 anos de atuação, mas também foi surpreendida com impasses a partir de medidas do governo federal. 2017 foi um ano muito difícil para o enfrentamento à escravidão contemporânea. E foi difícil porque o nosso inimigo atual é o próprio Estado. O nosso inimigo, quem está contra o enfrentamento à escravidão contemporânea atualmente, é o governo federal. Então, o nosso inimigo é o governo federal. E isso eu digo tranquilamente, porque não há interesse do atual governo federal de enfrentar o trabalho escravo contemporâneo. Sendo a principal delas uma portaria que pretendia mudar todo o tratamento legal do trabalho escravo contemporâneo do Brasil. E tudo isso chegou ao seu ápice com essa portaria 1129, a edição do Ministério do Trabalho, que tem 3 eixos muito graves. Um relacionado à questão conceitual, acaba com o conceito de trabalho escravo contemporâneo. O segundo eixo cria obstáculos, cria entraves à atuação da fiscalização do trabalho, dificultando a atuação por parte dos auditores fiscais do trabalho. E o terceiro eixo também voltado para a questão da lista suja do trabalho escravo. A portaria 1129 dificulta a divulgação dos nomes daqueles empregadores que se valem do trabalho escravo, condicionando, inclusive, a vontade política do ministro de Estado do Trabalho. E o nosso trabalho nós conseguimos fazer bem feito, porque nós ajuizamos ações para garantir a divulgação da lista suja. A lista suja voltou a ser divulgada graças a uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho. Nós também atuamos, inclusive judicialmente, para garantir recursos orçamentários ao Grupo Especial de Fiscalização Móvel e, pelo menos nesse órgão central, nós conseguimos, de fato, dar continuidade ao planejamento anual e, felizmente, nós conseguimos também articular junto a atores da sociedade política e da sociedade civil a questão do enfrentamento à portaria 1129 do Ministério do Trabalho. E nos últimos dias de novembro, essa história teve um desfecho surpreendente. O governo recuou e editou a nova portaria, de número 1293, publicada no Diário Oficial em 29 de dezembro de 2017.
Ela atende às reivindicações do MPT e reestabelece o conceito de trabalho escravo. Outra coordenadoria que trabalhou bastante em 2017 foi a Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente, a Cordinfância. Foi um ano de grande avanço estratégico, principalmente diante dos indicativos para o futuro próximo. Diante de um cenário em que o trabalho infantil ainda persiste, em que há um indicativo de que, se seguirmos enquanto Estado, com as estratégias que temos, não conseguiremos alcançar o objetivo de desenvolvimento sustentável previsto na Agenda Estratégica da ONU 2030, de erradicação do trabalho infantil até 2025, a atuação da Cordinfância tende a ser cada vez mais importante, mais necessária, para que a gente possa auxiliar na modificação dessa estratégia, para que a gente possa efetivamente participar desse processo. E esse avanço passa pelo engajamento do projeto Resgate à Infância, presente em todo o território nacional e dividido em 3 eixos, a fim de conscientizar todos contra a exploração do trabalho infantil. Os 3 eixos do projeto Resgate à Infância são o eixo educação, pelo qual a gente trabalha a reflexão sobre o trabalho infantil com os educadores e com os professores, a fim de que todos tenham uma consciência maior sobre que problema é esse e possam identificar eventualmente essa situação e auxiliar no combate ao trabalho infantil. O segundo eixo é o eixo profissionalização, no qual a gente atua diante das empresas, fomentando que elas cumpram as cotas de aprendizagem previstas em lei. E, por fim, a gente tem o eixo políticas públicas, pelo qual a gente dialoga e articula a rede de proteção que existe em todos os municípios brasileiros, mas que muitas vezes não está bem engendrada, não está funcionando bem. Mas se 2017 foi um ano de grandes conquistas e desafios para a CONAET e a Cordinfância, 2018 promete ser ainda mais intenso para as coordenadorias. As duas têm como grande desafio o enfrentamento de medidas precárias ao trabalhador e também o compromisso com a diminuição dos índices de trabalho escravo e infantil no país. Então, para 2018, é continuar resistindo a eventuais retrocessos e tentar, de todas as formas, avançar, evoluir nesse nosso rol de políticas públicas de enfrentamento à escravidão contemporânea. Que o papel da Cordinfância é cada vez mais relevante, tanto na extensão do projeto a outros municípios, acompanhando, claro, sempre o seu resultado, não basta ir implantar, a gente tem que manter um acompanhamento disso, e também fomentando cada vez mais modos de capacitação relacionados com o trabalho infantil. Então, a gente quer intensificar ainda mais essa forma de se aproximar dos agentes que devem atuar na proteção da infância, relacionado, claro, sempre a nossa atuação com o combate ao trabalho infantil. Então, a nossa ideia é, em 2018, ampliar esse curso para outras figuras importantes da rede de proteção à infância e adolescência. No MPT Indica de hoje, vamos conhecer a obra do procurador Gerson Marques. No seu livro, ele aborda sobre os fundamentos do processo do trabalho. Este livro, ele é intitulado Fundamentos do Processo do Trabalho, ele trata da parte processual do direito do trabalho. A relevância dele maior é porque eu fiz uma pesquisa sobre como nasceu o processo do trabalho aqui no Brasil. Começou a Justiça do Trabalho sendo um órgão administrativo e, com o tempo, se transformou em um órgão do judiciário, mas trouxe um direito novo, um direito social, um direito trabalhista, um direito para amparar as pessoas mais simples, as pessoas mais pobres, no momento que não se tinham quase advogados no país. Daí a importância do jus postulante, o próprio trabalhador, ir procurar por si próprio a Justiça do Trabalho, chegar lá e encontrar um processo de trabalho bem simplificado, sem grandes formalidades, e uma preocupação básica que nós verificamos é o centro do direito do trabalho e do processo do trabalho, como eles se casam, é a busca pela justiça. De acordo com o procurador, enquanto outros ramos do direito processual priorizam a segurança, ou seja, como os atos são realizados passo a passo e todo itinerário até chegar a uma conclusão, o processo do trabalho foi imaginado com caráter de justiça, sendo mais simples e mais rápido. Então, entre esses dois valores tão antigos do direito, que de um lado a segurança,
das relações, de outro a justiça, que é a equidade, justiça no caso concreto, o processo do trabalho priorizou a justiça. E isso trouxe uma série de consequências na forma como ele foi sendo elaborado, como ele foi concebido, como ele foi imaginado. A própria a presença do advogado ou a presença do trabalhador, ele inclusive entrando com a sua reclamação pessoalmente, podendo recorrer a uma instância superior sem necessidade de advogado, considerando que muitas questões eram pequenas, não tinha nem a justificativa para o comparecimento do advogado. São realidades que depois mudaram um pouco, mas a essência do processo do trabalho ainda se justifica, apesar de todas as mazelas, todos os ataques que ele tem sofrido, ainda é o processo que se mostra mais efetivo no campo do direito. Tanto é que a Justiça do Trabalho é a justiça mais rápida que se tem no país. Trazendo uma vasta base histórica e científica, o procurador do trabalho Gerson Marques recomenda a leitura do livro. Aqui nós colocamos pontos, muitos pontos que os manuais tradicionais não abordam. Então é um livro voltado mais para doutrinadores, para estudantes e profissionais do direito. Vale lembrar que essa obra e outras escritas por membros do Ministério Público estão disponíveis na rede de bibliotecas do MPT. Até o próximo MPT Indica. Para marcar o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, 28 de janeiro, o Ministério Público do Trabalho no Ceará lançou uma campanha contra o trabalho escravo, baseado em fatos surreais. As peças mostram trabalhadores explorados em condições degradantes ou submetidos a jornadas exaustivas de norte a sul do país. Em contraponto às imagens que evidenciam o trabalho escravo contemporâneo, frases trazem visões distorcidas, surreais sobre a questão. Os registros são dos fotógrafos Sérgio Carvalho e Ricardo Oliveira. A campanha terá veiculação nacional e pode ser conferida nas redes sociais do MPT. Sugestões de reportagens podem ser enviadas para trabalholegal.pautas@gmail.com. Outras informações sobre o Ministério Público do Trabalho você encontra em www.npt.mp.br e também em nossas redes sociais. Obrigado pela companhia e até a próxima edição.